Muito bem, meus amigos, iniciando com vocês agora a transmissão ao vivo do nosso vídeo desta quinta-feira no canal Marcelo Cotrim no YouTube. Venho hoje ao vivo numa semana muito especial, Semana da Páscoa, para conversarmos exatamente um pouco mais sobre o significado metafísico, místico, no melhor sentido da palavra, oculto, não é? Do que representa essa Semana da Páscoa. Como ela é riquíssima de conteúdo, riquíssima de detalhes, eu estou dedicando bastante tempo aqui com vocês, tanto nos meus programas na Rádio Mundial 95,7, o programa Entre Vidas, que diariamente acontece, especialmente aqui nos vídeos do canal Marcelo Cotrim no YouTube, esta semana, não é? Em algumas lives especiais e nas atividades do Espaço Entre Vidas, não é? Como terei nesta sexta-feira justamente um workshop falando sobre Jesus Cristo e a Páscoa, né? Uma visão de Jesus como modelo evolutivo e ao mesmo tempo uma visão de Jesus Cristo também nos ensinando a prosperidade, as leis da prosperidade através das passagens, né? Pelas quais Jesus percorreu nesta semana. Essa semana é muito simbólica, né? Desde a entrada da chegada de Jesus Cristo em Jerusalém, passando pelo lava-pés, por cada etapa, não é? Depois no horto, aquele momento do Getsemane, né? Do horto em que ele se questiona sobre o que está acontecendo e pede a conexão com Deus, né? E ao mesmo tempo o que significam aquelas palavras, né? Depois a prisão e todo o processo de julgamento e tortura relativo a Jesus Cristo, depois o próprio julgamento público, não é? A crucificação e cada detalhe, gente, cada detalhe, quando lhe é colocado uma coroa de espinhos, quando lhe é colocado, por exemplo, aquele manto, não é? Tudo muito ironicamente, porque ali naquele momento os romanos e os judeus colocavam muito Jesus Cristo ironicamente: você não é o rei dos judeus, você não é um rei, então você não é filho de Deus, então o que você vai fazer para se libertar dessa situação? Ele era provocado nesse sentido, a sua própria libertação. Mas por todos os passos dele, até pós-crucificação, né, a chamada dita ressurreição, né, eu digo entre aspas, porque não foi bem isso que ocorreu, não foi ressurreição, né? E é isso que eu quero conversar com vocês agora nesse vídeo especial de Semana de Páscoa aqui no canal Marcelo Cotrim no YouTube. E quero pedir a vocês que estão me acompanhando, eu estou transmitindo esse vídeo agora simultaneamente através do canal Marcelo Cotrim no YouTube e também através do Facebook. Então tem muita gente me acompanhando também através da live, não é? Do Facebook. Então você tem essas duas opções, já estou lendo os comentários do pessoal que já curte meu trabalho. E eu quero pedir para vocês espalharem, né? Vamos compartilhar, vocês que curtem meu trabalho, peço a vocês que compartilhem, ok? Para que mais gente possa tomar conhecimento do vídeo que está acontecendo agora, especialmente um tema tão instigante, tão interessante, para se abordar numa visão espiritualista, né? Uma visão diferente. Quem matou Jesus? Quem matou Jesus de Nazaré? Né? Quem matou Jesus, o Cristo? E na verdade essa pergunta vem muito à tona nesta semana, não é? Sabemos que já houve muita discussão, muitos dizem que foram os romanos, não é? Os romanos que naquele tempo em que Jesus estava ali reencarnado, executando a sua missão, na verdade os romanos tinham um controle sobre aquela região, e haviam acordos extremamente ilícitos, né, com o rei dos judeus, Herodes, para uma grande exploração. Então os judeus eram praticamente escravos, não escravos literalmente como já havia acontecido no Egito Antigo, mas eles eram escravos de fato, porque viviam explorados pelos romanos, né, que tinham ali um poderio militar, né? Era um período que Roma estava em auge, né? Controlando quase todo mundo conhecido daquele tempo, e realmente os judeus estavam sendo bastante explorados e escravizados
não é? Em relação aos romanos. Mas muita gente também acusa os próprios judeus, né? Não sei se vocês se lembram, houve uma discussão muito grande nesse sentido, na época que o Mel Gibson lançou o filme A Paixão de Cristo há alguns anos, justamente porque ele deixava muito claro ali, na visão dele, que os judeus haviam provocado a morte de Jesus, pedindo, né, que libertassem Barrabás no julgamento da Páscoa, e não Jesus, né, para que Jesus fosse torturado, crucificado e morto. Então, na realidade, existe uma grande discussão histórica e até religiosa em relação aos romanos e aos judeus. E eu quero dizer para vocês, né, nenhum dos dois grupos matou Jesus. Na verdade, Jesus Cristo por duas razões, né? Primeiro, porque ele não morre na cruz. Ele é efetivamente salvo pelo grupo de essênios e vários simpatizantes em meio aos próprios romanos, em meio aos judeus, até mesmo aqueles judeus que provocaram, vamos dizer, os julgamentos mais pesados, né? Que foi o pessoal do Sinédrio, que eram os grandes sacerdotes do Templo de Salomão, que cuidavam, né, do judaísmo daquele tempo. De fato, né, os sacerdotes, alguns sacerdotes do Sinédrio tiveram um papel muito importante no julgamento de Jesus, conduzindo ele àqueles momentos difíceis, finais, de prisão, tortura e quase morte, não é? Em relação a Jesus Cristo. Então, claro que eles têm, né, a cúpula, né, dos sacerdotes do judaísmo daquele tempo tem uma grande responsabilidade. Os romanos também têm, mas os romanos tinham outros interesses, né? Eles não se preocupavam tanto com Jesus. Jesus, na verdade, não os incomodava, porque ele era pacífico, né? Os romanos ficavam preocupados com aqueles que tinham um poder de mover as pessoas, como era o caso de Barrabás. Só para vocês entenderem, Barrabás ele não era um simples ladrão, como chega no conhecimento popular. Barrabás era um guerrilheiro, ele era um guerrilheiro e por isso mesmo, né, ele era um zelote. E por isso mesmo ele era, esse foi o motivo, né? Que você sabe por que os judeus quiseram a libertação de Barrabás naquele julgamento público? Não sei se vocês estudaram, se vocês se lembram, mas na realidade Jesus ele naquele grande julgamento, né? Há uma lei que determina que um dos prisioneiros na Páscoa judaica, né, que era celebrada naquele momento, poderia ser solto. E aí que ocorre o julgamento público, e aí que a maior parte do povo judeu opta pela libertação de Barrabás. Por que eles optam pela libertação de Barrabás? Optam porque, na verdade, Barrabás é um cara que tinha uma postura de querer transformar aquela situação e libertar o povo judeu do julgo, do subjugo romano. Realmente o povo judeu sofria demais, eles esperavam, não é? Eles tinham a expectativa de que viesse o Messias libertá-los, mas libertá-los, a visão que eles tinham é que seria uma libertação política, né, daquele povo tão massacrado, tão escravizado, né? Os judeus, abrindo um parênteses, explicando para vocês uma coisa muito interessante, os judeus eles sempre tiveram uma expectativa muito grande da vinda de um Messias que os libertasse, e ao mesmo tempo eles eram muito pacíficos, né? Eles tinham uma coisa muito bacana, a história dos judeus sempre foi uma história de um povo muito pacífico, muito altivo, né, muito altivo, muito seguros da sua fé, de serem um povo escolhido por Deus no caminho do encontro da sua terra prometida, não é? Onde haveria paz, né? Onde haveria fartura, abundância, a terra onde, né, jorraria ali, como dizem os judeus, leite e mel, o sentido simbólico da fartura e da abundância daquele tempo. E na verdade as pessoas queriam e estavam sufocadas. Então o que acontece? Justamente o que ocorre é que Jesus Cristo ele tinha uma proposta de libertação da alma das pessoas, de uma libertação evolutiva. Na verdade ele não veio salvar ninguém, nem como guerrilheiro, nem como líder político e nem como guru ou como filho de Deus único. Não existe isso, né? Isso é uma invenção católica, não é? Uma invenção católica. Na verdade, Jesus Cristo ele era um ser altamente evoluído, mas igual a nós, que reencarnou muitas vezes, que veio com um papel
importantíssimo naquele momento, mas ele não era superior no sentido de ser diferente. Ele era superior num grau evolutivo realmente grande, ele era superior no sentido de ser já um ascensionado, né? Um ser que ascensionou, um ser que alcançou um grau evolutivo superior. Mas ele não era um ser diferente, ele não era um filho de Deus diferente de nós. Nós todos somos conectados ao divino, somos filhos de Deus, temos Deus dentro de nós, não é? Igualzinho a Jesus, ele mesmo falava isso o tempo todo, né? Nós somos iguais, vocês podem fazer coisas iguais ou maiores do que eu fiz e faço. Então ele mesmo era muito claro em mostrar a nossa igualdade, né? A religião católica que desviou muito a humanidade da verdadeira compreensão da missão de Jesus Cristo por interesses, colocando Jesus como um salvador e a igreja como o intermediário entre a humanidade pecadora e o tal do salvador. Então tudo isso tem que ser revisto, né? Mas voltando à questão de quem matou Jesus, né? Hoje está aparecendo aqui último capítulo de novela, né? Para saber quem que matou Jesus. Jesus não morre na cruz, né? Primeira coisa que é importante colocar, Jesus não morre na cruz. E antes de explicar um pouco mais, acho que é curioso, interessante, sobre o que acontece com Jesus, eu quero dizer a você que mesmo que Jesus tivesse absolutamente morrido na cruz, então poderia-se dizer que ele se suicidou, porque ele buscou a morte, né? Se fôssemos pensar que a vida dele acaba ali, então foi um suicídio. Ele tinha absoluta certeza, os textos bíblicos inclusive mostram isso, ele sabia pelo que ele passaria, não é? Talvez a visão religiosa comum, católica, diga, mas ele precisava passar por isso, para mostrar para a humanidade, né? Gente, ele não precisava sofrer. Jesus sofre aqueles momentos, né? Numa vida de 33 anos, ele então, enfim, é preso, porque vamos lembrar que tentaram prender Jesus, tentaram assassiná-lo muitas vezes por apedrejamento. Várias passagens históricas, bíblicas, até conhecidas, canônicas, não somente apócrifas, dão conta da tentativa de assassinato de Jesus Cristo antes dele efetivamente ser preso e crucificado. A crucificação era um sistema muito comum, uma prática muito comum dos romanos para com milhares e milhares e milhares de judeus, né? Muitos milhares de judeus, infelizmente, eram torturados, a morte era lenta, a morte na cruz era uma morte lenta, né? E a partir daí era uma forma de dar o exemplo para a maioria dos judeus, para que tivessem medo de descumprir o pagamento de impostos, né? Toda a gama de explorações que os romanos exerciam. Então pode-se dizer, os romanos tinham medo, que tanto romanos quanto judeus tinham responsabilidade. E no final das contas, não é? Se nós pensarmos, foi o próprio Jesus que se colocou nessa situação. É óbvio que ele, como se diz no ditado popular, cutucou onça com vara curta, e é óbvio que ele provocou uma situação, por isso que ele tinha absoluta certeza de ser preso e crucificado, né? Ele sabia que ele estava se colocando ali no ninho de cobras, né? Ele sabia que ele estava se colocando ali numa situação limítrofe, né? Um limite ali, e alguma coisa mais séria aconteceria. De qualquer maneira, os judeus tinham interesse sim, naquele último momento, se decepcionaram porque achavam que Jesus seria um líder político, preferiram Barrabás, que era um líder político, e os romanos, na verdade, só não queriam confusão. Os romanos só não queriam, na realidade, nenhuma bagunça, não queriam que o povo, para eles, tanto fazia o que ia acontecer na questão religiosa. As justificativas, né, do sistema religioso para os romanos não importava, para os judeus importava, até porque o Templo de Salomão vivia uma época de muita corrupção, né? O Templo de Salomão, para quem não sabe, é aquele que foi reconstruído aqui pela Igreja Evangélica em São Paulo, e na verdade é igualzinho. Na verdade, o que foi refeito agora, ele é maior que o original, mas ele é idêntico, né? Então, na verdade, era muito impressionante o Templo de Salomão, e apesar de ele ter sido construído com objetivos, digamos, nobres dentro do judaísmo, havia muita corrupção por parte de sacerdotes, que roubavam mesmo ali, e Jesus Cristo via que principalmente eles eram pessoas que, esses sacerdotes,
que acabavam impedindo que as pessoas compreendessem essa conexão com Deus. Né? O grande papel deles como Jesus Cristo dizia, não entram e não deixam ninguém entrar em conexão com Deus, com o céu. Né? Então eles eram aqueles que infelizmente acabavam fazendo um papel oposto ao que deveriam fazer. Então eles têm sua responsabilidade, como os romanos têm sua responsabilidade por querer evitar uma revolta, né? Uma revolta do ponto de vista político ali, né? O medo deles, dos romanos, era só esse. Agora, você sabia que tinha muito judeu, obviamente, favorável a Jesus, como os próprios essênios, não é? E outros não essênios também, assim como havia também muitos romanos que, nossa gente, adoravam, se apaixonaram pelas ideias de Jesus Cristo, entendeu? Não existe essa coisa radical. Existiam, tanto que houveram romanos que apoiavam Jesus, né? A história apócrifa conta até que no momento da crucificação havia em especial um general romano que ajudou muito Jesus para que ele pudesse sair da cruz antes de morrer, exatamente antes da morte. Jesus entra num processo, na verdade, estou tentando passar uma visão geral, que é muito detalhe aqui, mas é muito interessante, né? Inclusive eu vou ter agora, amanhã, se vocês quiserem, quem está em São Paulo ou está no interior, perto de São Paulo, vem para o workshop, vai ter um workshop muito especial aqui no Espaço Entre Vidas, sobre Jesus e a Páscoa, né? Onde eu falo sobre as 13 iniciações que Jesus passa nessa semana, espelhos para até às 18 horas acontece, então da 14 às 18 horas acontece o workshop, amanhã feriado, não é? dia 14 de abril, sobre Jesus e a Páscoa, abordando esse assunto interessantíssimo do espelho evolutivo de Jesus, 13 iniciações que são ensinadas. Enfim, Jesus é um grande modelo evolutivo e ensina todas as leis da prosperidade. Quem quiser estar presente, eu já vou concluir aqui o assunto, né, inclusive com vocês, mas quem quiser estar presente, a Ivete Pereira está dizendo, no livro Há 2000 anos fala desse general. Olha que legal, né? Pessoal que já conhece um pouquinho, já estudou um pouquinho, vai dando referências do que eu comentei agora há pouco. Bom, quem quiser estar presente no workshop, turma, entra no meu site, viu? entrevidas.com.br, entrevidas.com.br, vai no link atividades presenciais que ainda dá tempo de você estar comigo amanhã, sexta-feira, 14 horas, das 14 às 18, para o workshop Jesus e a Páscoa, com um trabalho prático de um ritual espiritual lindíssimo ao final. Olha, turma, quem tiver dúvida pode ligar também agora mesmo, ou assim que terminar aqui a live, o vídeo, ligue para o Espaço Entre Vidas, tá bem? 011 3868 4624, 3868 4624, ok? Bom, olha, a Ana Gardênia está dizendo aqui na live, a Bíblia afirma que Jesus foi morto e ressuscitou ao terceiro dia, não é? A Bíblia, qual Bíblia, né, Ana? Porque muitos textos a Igreja Católica omitiu, queimou, escondeu. Então, na verdade, você se baseia, quando fala nisso, nos evangelhos que a Bíblia, que a Igreja Católica permitiu que fossem divulgados, que são os chamados evangelhos canônicos. Você tem que estudar com maior profundidade. Textos que não são canônicos, que não são os textos que passaram pela peneira da Igreja Católica, para você realmente entender de uma maneira mais profunda e rever os conceitos, tá bom? A Juliana Ferreira, no filme Ressurreição, Jesus após 6 horas de crucificado é finalmente morto com um golpe de lança, é verdade? Olha, Ju, ele não é morto, o golpe de lança tem uma função. Os crucificados, eu vou aproveitar para explicar. Ô Denis, meu amigo, Denis aqui tá, ó, sabadão tamo junto para mais conhecimentos e crescimento até lá, bacana, na palestra à noite, né, sobre prosperidade profissional e financeira, legal, estarei te esperando aqui. Mas voltando aqui à pergunta da Juliana Ferreira, que é bem interessante, o golpe de lança que Jesus sofre, na verdade tinha um objetivo. Os crucificados, eles morriam normalmente afogados, porque começava a acumular água no pulmão, não é? Então aquele golpe de lança foi dado por esse general romano para ajudar Jesus, tanto que o próprio texto, até mesmo o texto canônico, ele fala que na verdade o que ocorre ali
jorra água daquele ferimento. Por que jorra água? Porque o texto canônico fala sobre isso. Porque desafoga o pulmão e permite que Jesus viva por mais tempo. Então aquele ferimento aconteceu, mas não foi para matar Jesus. Não foi um golpe fatal, foi um golpe que o auxiliou. Assim como momentos antes, né, as pessoas, os essênios, né, que combinaram ali que haveria justamente um esquema para poder tirar Jesus. Jesus é retirado da cruz ainda vivo, num estado de coma profundo, e é conduzido, tem muito detalhe que comprova isso, né? Jesus na verdade é conduzido pelos romanos, mas porém é José de Arimateia, né, que era uma pessoa que tinha um alto grau no Sinédrio, lá no Templo de Salomão, e ele oferece, né, o túmulo que ele tinha, porque na verdade ali Jesus seria colocado sem ser enterrado de fato, justamente porque ele ainda estava vivo, ele precisaria ser retirado de lá, e é isso que acaba acontecendo. Jesus depois disso vai à Índia, especialmente a Caxemira, né, Kashmir, e aí tem uma história linda também depois, tem muita coisa interessante para se aprender. Mas eu queria dizer isso para vocês, na verdade não são nem os judeus, nem os romanos, né? Na verdade o que ocorre é um processo, aqueles judeus e romanos que acabaram prendendo, que acabaram levando Jesus à cruz, representam a grande maioria da população mundial que não compreende ainda a mensagem de autossalvação de Jesus, que não compreendem ainda a mensagem de Jesus no sentido de promover, né, a libertação pela evolução pessoal. Então, as pessoas, né, queriam, ou, né, como eu disse, ou queriam, como os judeus, um líder político, e Jesus não era isso, o objetivo era bem mais profundo, ou queriam, como os romanos, simplesmente que ele não causasse mais arruaça, né, que não causasse, não provocasse nas pessoas os que os romanos tinham medo, que Jesus acabasse liderando as pessoas pelo carisma que ele tinha, né, e é o que Barrabás queria, né? Barrabás chega a conversar com Jesus sobre isso, pedindo a Jesus que tome a frente, tome conta, né, e leve adiante o processo do movimento de libertação do povo judeu, não é? Gente, é uma história incrível. Eu estou aqui iniciando esse papo, dando umas dicas para vocês, fazendo vocês pensarem um pouquinho mais, né? Quer estudar mais a respeito? Quer saber mais a respeito? Convido todos vocês a estarem comigo amanhã, nesta sexta-feira, 14 de abril, sexta-feira da Paixão de Cristo, feriado, à tarde. Como é feriado, vai ser à tarde. Workshop, das 14 às 18 horas, 4 horas de workshop, trabalhando Jesus e a Páscoa, uma visão sobre as 13 iniciações, não é? 13 iniciações que Jesus passa nessa semana, que nós todos passamos. É um espelho da nossa evolução. É muito interessante a visão espiritualista, ocultista, que eu vou apresentar e revelar amanhã nessa palestra, nesse workshop. E depois no final vai ter um trabalho prático. Vamos dar um intervalinho de 20 minutos e vai depois um ritual espiritual muito bonito, muito forte, muito intenso, captando a energia do Mestre Jesus Cristo e todos os seres de luz que o acompanham. Hoje, no mundo astral, existe uma linha de judeus essênios, existe uma linha de romanos que trabalham, por exemplo, aqui. Que bom, Ju, que você gostou, como sempre esclarecedor, grande Marcelo, agradeço. Então, assim, deixa eu explicar para vocês, o Centro Caminho dos Essênios funciona, inclusive amanhã, na sexta-feira à noite, né, atendendo as pessoas gratuitamente, trabalho de nova era, de centro. Depois do workshop, então, tem o atendimento do centro amanhã normalmente, e será a linha de romanos, justamente porque hoje no plano espiritual os romanos têm um papel de ajudar, de auxiliar a expandir o projeto do Cristo, o projeto da cristificação, tudo que Jesus veio nos ensinar. Hoje existem romanos como mentores e existem judeus essênios como mentores que atuam nesse propósito maior, ok? Ana Gardena está perguntando se eu sou espírita. Não, Ana, eu sou espiritualista, minha visão é mais abrangente, universalista, eu coloco como universalista, tá? A visão espírita ela ainda fecha um pouco e eu procuro manter uma visão como pesquisador. Eu tenho um curso, né, onde eu desenvolvo aqui, já tem até 3 níveis, onde eu ensino toda a sabedoria oculta do Mestre Jesus Cristo, muito interessante, muito revelador, muito esclarecedor, e você é convidada, convido todos vocês a estarem um dia aqui para aprender mais
dessa visão libertadora, resgatando a verdade sobre o papel de Jesus Cristo aqui na Terra, né? No momento que ele reencarnou como um grande avatar. Avatar é aquele que reencarna com uma missão de alavancar a evolução humana. E esse é o grande sentido, é o grande papel do Mestre Jesus Cristo, ok? Bom, turma, é isso. Eu poderia ficar horas falando aqui, né? E realmente a ideia era trazer umas informações bacanas sobre essa semana, né? Depois, a qual curso, Ju? É um curso um curso que eu desenvolvo chamado A Sabedoria Oculta de Jesus Cristo. Né? Ele tem já 3 níveis, cada um dos níveis aproximadamente 4 meses de curso bem profundo, com evangelhos canônicos, apócrifos. Eu explico toda a metafísica, dos milagres, do Sermão da Montanha, do Pai Nosso. É muito lindo o trabalho para quem queira aprofundamento, né? Tem 2 turmas acontecendo atualmente, o pessoal está me pedindo para montar uma 3ª turma. Fico muito feliz que as pessoas estejam interessadas em saber a verdade, né? Isso eu fico bem contente mesmo com tudo isso. A Luciana Ribeiro dizendo: Marcelo, o anjo da verdade, da humanidade, agradeço. Juliana, imaginei que você fosse espiritualista. É isso aí, exatamente isso. Turma, o vídeo está aqui na live do Facebook, está no canal Marcelo Cotrim do YouTube, fica aí, né, para vocês assistirem. E peço, compartilhem, ok? Se vocês estão curtindo, gostaram do vídeo, compartilhem nas redes sociais, compartilhem com os amigos, para que possa favorecer e despertar um número maior de pessoas. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo, sábado agora, ok? Se você curtiu, dá seu like, né? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui, clica no sino, no símbolo do sininho aqui no YouTube, para você receber as notificações das novidades, inclusive, tá bom? Então, um grande abraço a todos vocês e até a próxima.